Gente, é o seguinte, hoje é a nossa última aula mesmo de conteúdo, depois a gente vai ter feriado, depois a ação, depois feriado de novo, aí entra aquela semana de atividade, prova, tá? Então vamos lá, porque aqui vai ser conteúdo de prova, tá certo? Gente, nas aulas anteriores a gente falou sobre a imunidade e essa questão da imunidade, da resposta imune inespecífica e específica. São lembrados? E aí, hoje a gente vai falar sobre a imunidade adquirida e essa defesa intracelular. O foco aqui vai ser na defesa intracelular, tá bom? Existem dois tipos de resposta. Uma resposta que ocorre ali quando a gente entra em contato com um micro-organismo pela primeira vez, né? A gente não tem ainda anticorpos, a gente não tem células de defesa específicas, então a gente vai ter que contar com as barreiras ali inatas do nosso organismo. Quais são? É a pele, são as enzimas da lágrima, suor, o que mais? Os pelos, tá? Nariz, olhos, sobrancelha, tudo isso conta como uma unidade inata. E também as nossas células como macrófagos, os mastócitos e os neutrófilos que vão lá chegar e fazer a fagocitose, certo? Só que aí, isso é um contexto onde você nunca entrou em contato com aquele micro-organismo e essa vai ser a primeira vez. Agora a gente vai diferenciar quando a gente entra em contato pela primeira vez com o micro-organismo e quando a gente já entra em contato pela segunda vez, que já caracteriza ali uma resposta também específica, depois que a gente teve a formação dos anticorpos, porém entra um fator aí muito importante que seria a nossa imunidade, a nossa memória imune, tá? Por exemplo, quando você tem uma doença lá na infância, varicela, por exemplo, né, catapora. E aí, hoje, se você fizesse o exame laboratorial para investigar os anticorpos dessa patologia, o exame dá positivo. Não é que você está doente agora, é porque você tem anticorpos ainda circulando desde o tempo em que você desenvolveu essa patologia lá na infância. Tá? A mesma coisa se você já teve dengue, se você já teve chikungunya, teve zika, enfim, rubéola, todas as patologias ali que são transmitidas, que são contagiosas e que a gente tem essa possibilidade de formação de anticorpos, ok? Eu vou mostrar um esquema aqui para vocês, que ele é muito bom, porque ele resume, simplesmente ele resume toda a nossa aula de hoje, tá? Só por isso aqui dá pra gente resumir tudo. Por quê? Observem que ali a gente tem, que é o foco da aula de hoje, vai ser a imunidade humoral, a imunidade celular, depois a gente vai falar também sobre a vacinação, a imunidade passiva e ativa. Aqui na imunidade humoral e celular, só para a gente diferenciar, vamos imaginar que, como aqui está mostrando, nós temos um contato, uma primeira exposição com o antígeno, tá? Então vamos utilizar aí a dengue. A primeira vez que eu tive contato ali com o vírus da varicela, catapora, porque ela não tem mutação. Então a primeira vez que eu tive contato aqui com o antígeno, tá, que causa a varicela, ou primeiramente uma resposta. Oi. Deixa eu só mandar logo uma mensagem aqui pro pessoal. Certo. Então, vamos imaginar, oh meu Deus do céu.
Tá? Enfim. Enquanto vem alguém olhar, então, gente, aqui eu tive esse primeiro contato com o vírus aí da varicela. Nós temos essa resposta, imunidade humoral e a imunidade celular. Qual é a diferença? A diferença está aqui, ó. Simples, é só isso aqui. No primeiro ponto, quando a gente fala de imunidade humoral, aquele antígeno está livre no organismo. Ou seja, aquela bactéria, vírus ou microorganismo, seja qual for, ele adentrou nosso corpo, mas ele ainda não parasitou uma célula ou ele ainda não foi fagocitado. Então ele está livre, ali percorrendo. Então, quando isso acontece, um tipo de linfócito vai ser ativado. Ele vai reconhecer essa infecção. Nesse caso, é o linfócito B, tá? Agora, e aí também existe o porém, quando esse micro-organismo ele já parasitou uma célula e ele está causando uma infecção nessa célula, que é muito comum em vírus, o linfócito que vai ser ativado nesse momento, que vai fazer esse reconhecimento, vai ser o linfócito B. Vai ser o linfócito T, tá? Linfócito B, o antígeno está livre no corpo. Linfócito B, o antígeno está dentro da célula. Ele parasitou ali, por exemplo, uma célula muscular, ou ele parasitou uma hemácia, ele parasitou algum tipo de célula, tá? Algumas variações. Então, lembre-se disso. Resposta humoral, o antígeno está livre. Resposta celular, o antígeno está dentro da célula. Beleza? Só que aí existe a possibilidade de uma célula do sistema imunológico ir lá e fagocitar esse antígeno, tá? Nesse caso, a gente vai ter uma tendência a desenvolver uma resposta humoral, que é o que está sendo descrito aqui, ó. Aqui houve a presença de um macrófago. Esse macrófago ele fagocitou esse antígeno e agora esse antígeno esse macrófago ele vai se tornar uma célula apresentadora de antígeno. O que vai acontecer? Esse macrófago ele vai se reportar ao linfócito T auxiliar, que são os chamados os linfócitos TCD4, e esse linfócito ele vai desenvolver uma ramificação aqui. Ele pode tanto desenvolver uma resposta para levar a uma resposta humoral, quanto levar a uma resposta celular, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele tanto estimula o linfócito B, quanto pode estimular o linfócito T, certo? Gente, outra coisa, quando fala aqui, ó, de linfócito T auxiliar, é o linfócito T CD4. Quando fala de linfócito T citotóxico, é o linfócito T CD8, tá? CD4, CD8. Tem diferença? Tem, porque o linfócito CD4, ele faz aquela sinalização, ele reconhece e sinaliza o linfócito B. Já o linfócito T citotóxico, que é o CD8, ele vai agir diretamente na célula. Então, ele não vai sinalizar que o linfócito B desenvolver anticorpos. Não, ele tem uma autonomia. Ele vai diretamente na célula e causa uma lesão celular, tá? Ele vai causar a morte dessa célula. Então, nós temos aqui o linfócito B no tipo de resposta humoral, o linfócito B sendo estimulado, tá? Porque aquele antígeno estava livre no corpo. A partir disso, vocês já sabem, né? O que acontece? Linfócito TCD4 estimula o linfócito B, linfócito B vai originar os plasmócitos eles vão secretar os anticorpos. Aí
aí a gente já tem uma resposta expressiva. Imunidade humoral. Enquanto aqui do outro lado, nós temos aquele antígeno que está infectando uma célula, tá? E aí pode vir de dois caminhos, percebam. Olha só, a imunidade celular, ela pode vir diretamente do linfócito T CD8, reconhecer uma célula parasitada, ou ele ser estimulado a partir do linfócito T CD4, tá? Então pode seguir tanto esse caminho, quanto ele já pode vir diretamente por aqui. Ou seja, gente, qual é a grande diferença? Ou ele pode parasitar uma célula do sistema imunológico e desenvolver uma resposta celular, citotóxica, ou ele pode parasitar qualquer outro tipo de célula e também levar a essa resposta citotóxica, tá? Imunidade celular. Aqui da mesma forma, o antígeno, ele pode seguir esse caminho até desenvolver essa resposta, estimulando o linfócito B, quanto a gente já pode partir direto aqui para a ativação desse linfócito B, quando ele acaba captando diretamente a presença daquele antígeno livre no nosso organismo. Deu para entender, gente? O humoral, o antígeno está livre, linfócito B. Celular, o antígeno está dentro da célula. A gente vai contar com a participação do linfócito B, em específico o linfócito citotóxico. Em outras palavras, CD8, tá? Linfócito T auxiliar, CD4. Linfócito T citotóxico, CD8. Ok, até aqui, vocês reparem que nós temos aqui a primeira exposição e a segunda exposição. O que significa isso? Até o momento em que nós desenvolvemos essa resposta imune, ao ponto de eu conseguir combater, eu produzi anticorpos, tá? Estou começando a produzir anticorpos e já consigo combater a infecção e você já vai estar curado, entra já no período de convalescência, você já vai estar se curando da patologia. Essa infecção, ela acaba aqui, tá? A gente não vai ter uma segunda exposição. Por quê? A segunda exposição é a partir do momento que você já desenvolveu a doença uma primeira vez, ou entrou em contato com aquele antígeno, e agora você entra em contato novamente. Aí, precisa ocorrer todo esse ciclo novamente? O que vocês acham? Não, porque existe, graças a Deus, existe a questão da memória, tá? Da imunidade pela memória. Então, aqui nesse ponto, pode ficar à vontade. Vamos supor que você teve varicela lá na infância, aí, durante a fase adulta, você descobre, né, acaba teve uma vez que teve um tipo de varicela na faculdade. Várias pessoas na mesma turma, né, tiveram uma coisa que se afastar por um período. Então, é muito fácil a transmissão. Mas quando eu já tive contato na infância ou até mesmo na fase adulta, eu não vou desenvolver novamente, tá? Por quê? Por conta dessa imunidade. Então, numa segunda exposição, uma segunda, uma terceira, uma quarta exposição, o nosso organismo ele não vai precisar fazer todo esse ciclo que eu acabei de explicar para vocês. O que vai acontecer aqui? Na segunda exposição ao antígeno, ocorre ali a estimulação na produção das células de memória, que são tanto as células B de memória e as células T de memória. Se essa segunda exposição ela acontece pela via humoral, a gente vai ter produção de células B de memória, tá? Linfócitos B de memória. Se a exposição vier seguida ali da imunidade celular,
nós vamos ter a produção das células dos linfócitos T de memória. Certo? Deu para entender, gente? Agora aqui, depois que o plasmócito ele é estimulado, ele produz, né, secreta os anticorpos, nós vamos ter a opsonização. O que acontece aqui? Eu tenho o antígeno e esse antígeno, ele vai, aliás, eu tenho um anticorpo já produzido e esse anticorpo, ele vai começar a se ligar ao antígeno. Então, a gente vai ter uma sinalização pelo anticorpo. É aquela formação do complexo antígeno-anticorpo. Eles se ligam. Obrigada. Então, quando eles se ligam... Acho que eu não estou falando. Quando ocorre aqui essa ligação do complexo antígeno e anticorpo, vai ficar mais fácil das nossas células fagocitarem, tá? Dos macrófagos, dos mastrófilos, e lá fagocitarem essas células. É a carne de som. Enfim. Eu queria cantar hoje, até 10 horas, mas eu acho que não vai dar. A gente dá logo gritando. Mas vocês não conseguem me ouvir? Não conseguem me ouvir, gente? Tá. Ok, gente, resultado aqui, ó, da imunidade humoral é a formação do complexo antígeno-anticorpo. Enquanto o resultado da imunidade celular, nós temos a destruição da célula, tá? Então, nessa destruição celular, vai ocorrer a produção de duas enzimas que são fundamentais para induzir essa célula ou para o caminho da apoptose, da morte programada, tá? Lembra que a gente falou nisso? Então, ou ela vai seguir para a apoptose, ou ela vai seguir para uma autolise, para uma quebra, uma destruição total dessa célula infectada, tá? Aqui dá para a gente resumir toda a parte da imunidade humoral e da imunidade celular. Mas, para a gente precisar ainda alguns detalhes, a resposta imune adquirida e essa diferença entre a humoral e a celular, né? Só para a gente fixar mais. A infecção ocorre, a gente vai primeiramente passar pela imunidade inata. A imunidade inata é aquela imunidade natural que a gente já nasce com ela. Então, são os anticorpos que eu herdei da minha mãe, durante a amamentação, durante o período da gestação, né, o transporte através da placenta, tá? Então, eu tenho esses anticorpos e também a questão da pele, da proteção da pele, cabelos, tudo mais que você já sabe, né? Suor, lágrimas e saliva, suco gástrico, tá? Todas essas proteções. Agora, se esse agente ele for persistente, ele resistir por mais tempo e o nosso corpo, as nossas barreiras naturais não derem conta da gente fazer essa eliminação, tá? A resposta adquirida ela vai ser ativada, tá? Em outras palavras, gente, a imunidade inata ela é inespecífica, ou seja, é a resposta, para você tentar, a resposta inata é aquela que ela é inespecífica. Então, da mesma forma que eu vou combater uma bactéria, eu vou combater um vírus, eu vou combater um protozoário, um helminto, tá? Independente se é bactéria tipo A, B, C ou D, a resposta inespecífica ela vai ser a mesma para todos. Agora, a resposta adquirida, aí não. A gente vai lembrar de
Porque imagina, eu só vai fazer para você quantas vezes você já gritaram esse ano. Carne um pouquinho. Ou resfriado. Uma, duas, três. Tem gente que gripa todo mês, né? Por que acontece? Porque cada vez que a gente entra em contato com os vírus, eles não são os mesmos. A gente tem eles sofrem uma mutação. Tem que puxar, apertar, tá? Então, eu já tive contato com vários tipos, várias mutações do vírus da gripe, da influenza. Certo, gente? A resposta humoral e a celular, que é 2 voluntários para ler. Bora lá. Rapidão. Para ler bem alto. As células apresentadoras de antígenos capturam os antígenos no ambiente extracelular e, em seguida, os levam até os linfócitos para apresentá-los aos linfócitos T. E aí, quem participa dessa resposta aqui? Linfócito B e os anticorpos. Vira só para cá. Deixa eu ver. Agora sim. Agora eu não preciso mais gritar. Vamos lá. Então, aqui, como o Bruno leu, nessa resposta humoral, as células apresentadoras de antígenos, elas capturam o antígeno no ambiente extracelular, tá? Ou seja, o antígeno está solto, eles vão lá, capturam, e agora a gente já vai partir para qual tipo de resposta? Humoral ou celular? E aí, vamos supor, tem um macrófago, o macrófago vai lá e fagocitou esse antígeno. Isso vai desenvolver uma resposta humoral ou celular? Depende de quê? Ele pode ativar os dois, né? Ele pode ativar tanto o linfócito B quanto pode ativar o linfócito T. Só que a preferência aqui vai ser a ativação do linfócito B. Tá? Nesse caso, ó, vai ativar o linfócito B. Então aqui elas capturam o antígeno no ambiente extracelular e em seguida os leva até os linfonodos para apresentá-los aos linfócitos T. Só que os linfócitos T que a gente está falando aqui são os TCD 4 ou 8? 4. TCD4. Os linfócitos T auxiliares. E eles vão ativar os linfócitos B e esses linfócitos B vão produzir os plasmócitos e os plasmócitos, tá, vão começar ali a produção em larga escala dos anticorpos. Aí a gente tem o quê? Tem a formação do complexo antígeno-anticorpo, vem ali as células do sistema imunológico e vão fagocitar essa célula que está sinalizada. Ponto. Aqui na celular ocorre o quê? É mais efetiva, tá? Porque ela vai agir diretamente na célula. Imagine o seguinte, enquanto que na resposta humoral eu vou precisar fabricar ainda, né, os anticorpos, na resposta celular eu já vou diretamente atacar aquela célula, tá? Falando por esse lado é mais efetivo. Porém, se a gente realizasse somente essa ação, tá? Pode ser que o nosso sistema imunológico não desse conta da quantidade de células infectadas que tem no nosso corpo. Então, seria bom que ambos trabalhassem juntos, tanto a resposta humoral quanto a resposta celular. Por quê? Algumas células são combatidas diretamente pelos linfócitos TCD8, os linfócitos T citotóxicos, e as outras células aqui, como os linfócitos B, estão ali na produção dos anticorpos, tá? Então, unindo as forças, tanto a resposta celular quanto a humoral, a gente vai conseguir ficar livre desse antígeno. Isso no primeiro contato. Então, aqui, olha só, para deixar mais claro, a partir do momento em que as células apresentadoras de antígeno migram até os órgãos linfóides, e apresenta esse antígeno ao linfócito T, tá? A gente tem ali a ativação, que é o processo de proliferação clonal, tá? Ou processo de multiplicação. Então, vai acontecer essa multiplicação desses linfócitos, que é chamado de proliferação clonal, e aqui a gente vai ter a formação dos linfócitos
linfócitos, tanto B quanto T de memória. Então, a gente vai estar preparado para que em segundo, terceiro, quarto, 10ª vez que a gente entrar em contato com esse mesmo antígeno, a gente tenha ali já os anticorpos de memória, tá? Nós temos os linfócitos de memória que vão produzir, vão ativar a produção novamente desses anticorpos. Os linfócitos TCD4 ativam os linfócitos B e também, de forma indireta, vão ativar os linfócitos TCD8. Mais uma vez, para fixar, linfócitos TCD4 são os auxiliares e os linfócitos TCD8 são os citotóxicos. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos vão atuar nessa produção de anticorpos, tá? Gente, aqui eu só estou enfatizando toda aquela cascata de eventos que eu expliquei para vocês lá no primeiro slide. Aqui nós só estamos vendo de forma mais específica, certo? Linfócitos TCD4, linfócitos TCD8. Vou colocar uma questão assim na prova. Ligue os pontos. Linfócito TCD4, a gente vai ligar com quem? Com o T auxiliar ou T citotóxico? T auxiliar, tá? Linfócito TCD4, T auxiliar. Linfócito TCD8, citotóxico, tá? Eu menti, não vai ver essa questão na prova, não. Então, mais uma vez aqui está explicando, está reforçando, o TCD4 ativa o linfócito B e o TCD8 vai cuidar da parte da eliminação das células, certo? Isso a gente chama aqui dessa resposta afetora, ou seja, ele vai produzir uma ação, ele vai ir lá diretamente, ele não vai esperar pela produção dos anticorpos, ele é apressado, então ele vai lá direto na célula e fala assim, vou te destruir, pronto, não vou esperar por solução de linfócito B. Eu tenho meios, então eu vou lá e faço o serviço. Ele faz efetivamente? Sim, porém, como eu falei para vocês, a quantidade de antígenos, né, parasitando células, são em grande quantidade. E nós temos pouca quantidade de linfócitos citotóxicos. E aí o que acontece? Vai sobrar, algumas células vão sobrar ali ainda vivas e a gente vai terminar, né, de exterminar essas células através dos anticorpos. Que aí vai ser uma resposta mais efetiva ainda e mais duradoura, tá? Então, ele tem ação? Tem, mas é melhor que a gente deixe essa função para os anticorpos, porque eles vão exterminar com aquilo ali de vez. Isso, gente, eu estou falando no cenário de um paciente que tem plenas condições de fazer toda essa resposta, tá? Como eu falei para vocês, um paciente com HIV, por exemplo, ele vai ter destruição dessas células aqui, ó, TCD4. Então, a gente já imagina o que vai acarretar para esse paciente. Um paciente com deficiência de linfócitos TCD4, a gente não vai ter ativação do linfócito B. Se o linfócito B não ativa, não tem a formação dos plasmócitos, não tem formação de anticorpos. Então, o paciente que ele não faz um tratamento adequado, ele sabendo que tem, né, é portador do vírus do HIV, ele vai contar apenas não. O que vai estar em maior quantidade ali é a resposta humoral? Não, a resposta celular, citotóxica, porque a gente vai depender mais dessa resposta citotóxica, porque está relacionado aos linfócitos TCD8. Enquanto que os TCD4 estão sendo atacados pelo vírus do HIV. Entenderam? De 0 a 10. 0? Eu ouvi teu pensamento. As citocinas, gente, aqui é muito importante. Por quê? As citocinas, elas vão entrar, que eu falei lá no primeiro slide, são duas principais. Perforina e granzina. As duas, elas vão ter essa produção na resposta citotóxica, tá? Então, são enzimas que vão provocar a morte da célula. Ou pode ser uma morte, uma autólise, tá? Necrose, ou pode ser uma apoptose.
Então, olha só, a perforina, ela vai danificar a estrutura da membrana celular e vai ter uma importante participação contra as células cancerígenas. E também no caso ali de pacientes que recebem transplante de órgãos e acabam rejeitando, né, transplante de coração, fígado, rim, acabam rejeitando esses órgãos. Então, essa questão, o que acontece nesse paciente? Ele recebeu o órgão, o sistema imunológico reconheceu aquelas células como estranhas, vai desenvolver resposta celular, tá? Os linfócitos TCD8 vão ser ativados e vão começar a atacar essas células cancerígenas. A mesma coisa ocorre em pacientes, por exemplo, diabéticos. Paciente diabético tipo 1, diabetes tipo 1, vai acontecer uma destruição da própria célula do pâncreas. Então, o pâncreas ele vai ser atacado pelo próprio sistema imunológico, porque por alguma falha, tá? Não se sabe ao certo o que inicia, qual que é o start ali daquela resposta inadequada, e essas células elas vão começar, tá? Os linfócitos TCD8 vão começar a atacar as células beta, que são elas que produzem a insulina lá no pâncreas. Resultado, o paciente vai ter uma dificuldade na produção de insulina, glicose vai lá para cima, fica acumulada, não entra na célula, o paciente vai ter quadros ali tanto de hiperglicemia quanto de hipoglicemia, vai ser diagnosticado com diabetes tipo 1, tá? Ele vai ser um paciente dependente de insulina, porque o pâncreas dele não produz em grande quantidade ou uma quantidade adequada. Então, aquele paciente que todos os dias ele faz o uso daquela dosagem de insulina, às vezes uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, depende ali da prescrição médica, tá? Deu para entender? E já a granzima, ela vai fazer o quê? Ela penetra no interior da célula e induz a apoptose. Então, se a granzima, ela faz a destruição da célula por apoptose, tá? Ela vai lá e joga ali uma informação que a célula entende como já chegou a minha hora, tá? Eu tenho que começar o processo de apoptose porque eu estou incapaz, não posso mais servir como eu servia, então já chegou minha hora, tá? Já vejo a luz no final do túnel, né? Mas já está indo para o céu ela, então vai morrer, pronto. Só que a diferença, lembra da apoptose para a autólise? A apoptose não tem aquela destruição da célula do jeito que ocorre na autólise, ela simplesmente para de funcionar e se fragmenta. Enquanto que na aperforina ela vai causar uma destruição, um rompimento, uma lise, tá? Uma destruição mesmo da membrana, destrói organelas, destrói tudo, fica só aquela gosma de célula que depois vai ser reabsorvida pelos as nossas próprias células do sistema imunológico. Vão lá, começam a recolher aquelas células ali, fagocitam aquele resto de célula que foi parasitado, como resultado a gente tem a formação do pus, tá? Temos aí então a formação desse pus. Oi. Mas como que essa enzima ela vai levar informação para o núcleo e para os lisossomos, tá? Tanto elas agem de forma parecida, só que na ocorrência da apoptose, ela penetra e leva essa informação, como se fosse, por exemplo, uma resposta do sistema nervoso. Ela vai lá e fala assim, ó, chegou tua hora. Pronto, aí a célula já começa a desencadear o processo da apoptose. Enquanto que a outra não, a outra vai atacar a membrana, ela vai começar a desfazer a membrana. E aí a célula acaba morrendo, né? Se destrói a membrana, o que continha as organelas da membrana, núcleo, o que continha as organelas da célula, tanto núcleo, né, todo o material genético era a membrana. Então, se a gente tem uma destruição da membrana, a gente vai ter uma morte da célula. A resposta imune, ela pode ser primária ou secundária. Na resposta primária, ocorre quando acontece a primeira exposição, que eu já comentei aqui com vocês também. Tem a formação do anticorpo específico e a sua ação é mais lenta e fraca. Por quê? Porque a gente teve que passar por todo aquele rolê lá de desenvolver todas aquelas
aqueles eventos em cascata até produção do anticorpo. Já a resposta secundária, ela é mais rápida, tá? Porque eu já tenho as informações daquele antígeno, eu já produzi anticorpos específicos para ele, agora a gente vai fazer o quê? Só proliferação clonal, só multiplicação desses anticorpos, dessas células de memória, que vão atacar esse antígeno assim que a gente consegue reconhecer ele no organismo, certo? Então, é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, vocês já repararam que criança, ela tem várias, tem sucessivos casos de sintomas gripais, né, ou respiratórios? Porque o sistema imunológico ainda está adquirindo contato com esses antígenos, ainda está em fase ali de amadurecimento, e aí precisa o máximo de contato com antígenos melhor, porque isso vai nos tornar adultos mais saudáveis, certo? Então, por exemplo, tem uma diferença entre a gente privar uma criança de contato com a natureza, contato com animais, contato com o chão, com o solo. Essa criança, ela não vai desenvolver, o sistema imunológico dela não vai desenvolver da mesma forma de que uma criança que tem contato com antígenos. Entenderam? Por quê? É importante que a gente tenha contato. Vocês já ouviram falar que os indígenas, quando tem campanha de gripe, uma gripe pra gente não é nadinha, né? A gente gripa, vai até trabalhar, volta, aí viaja, aí não sei o que, né? Para uma pessoa que ela vive afastada da sociedade, que ela não tem contato com muitas variações do antígeno, né? De antígenos, aquele antígeno, quando ele consegue causar uma infecção, ele deixa a pessoa prostrada. Então, são casos, por exemplo, que causam morte, tá? Em população, em comunidade indígena, uma gripe é a gripe comum, aquela que a gente consegue se recuperar em 5 dias, 7 dias, para eles causa morte, ou uma prostração intensa, porque eles não têm o contato que a gente tem, né? Então a gente fala aqui perto, a gente se cospe, né? A gente se abraça, não sei o que, o pessoal vai para o carnaval, vai para as festas, enfim. É diferente a nossa realidade de uma pessoa que, por exemplo, vive isolada. Ela não tem contato com os mesmos antígenos que a gente. Então, é bom para a criança andar descalça, andar no chão, sentar no chão, comer barro, né? O que mais que vocês faziam quando era criança? Ter contato com o animal. A gente saiu uma pesquisa que eu até compartilhei com a outra turma, que fizeram uma pesquisa correlacionando crianças que tiveram contato com animais na infância e crianças que na primeira infância e crianças que não tiveram contato com animais na primeira infância. Resultado, as que tiveram contato com animal, ou seja, cresceram e na casa tinha ali um cachorro, um gato e tudo mais, elas desenvolveram um sistema imunológico, tanto na parte respiratória, mais fortificado. Então, elas apresentavam menos sintomas respiratórios, elas gripavam menos, enquanto que as outras que eram privadas tinham casos de bronquite, de asma, de DPOC, né, doença obstrutiva, tinham uma predisposição lá na fase adulta ou na fase da velhice desenvolver uma DPOC. Entenderam? Só que, como eu falei para a turma, é o seguinte, você quer criar um pet e uma criança juntos, também não esqueçam da vacinação do pet, que é importante, né? Então não adianta eu cuidar da vacina da criança e não também me atentar para vermifugar e cuidar da vacinação dos animais. Então, dependendo do animal, gente, se ele for vacinadinho, tomar banho, tudo mais, for bem cuidado, ele às vezes é mais saudável do que algumas crianças. De verdade, falo isso para vocês. Tá? Porque tem crianças que chegaram ali na faixa de 2, 4 anos que nunca tomaram um remédio de inverno na vida, né? E imagina os adultos. Aqui nós temos uma representação rapidinho para a gente fazer mais uma vez, fazendo a lavagem cerebral em vocês, para não esquecerem disso aqui. Os tipos de linfócitos.
linfócitos T, B e entra as células natural killer, tá? As NK. As natural killers, eles são derivados dos linfócitos T. Então, dentro aqui dos linfócitos T, nós temos, deixa eu até passar aqui o slide, que eu acho que vai ter outro aqui. Depois eu volto. Olha só. Uma célula linfóide, um órgão linfóide. Aí a gente teve aqui, ó, linfócito T, linfócito B. Do linfócito B, quando ele é ativado, nós vamos ter a produção do plasmócito e esse plasmócito vai desenvolver os anticorpos. Aí nós temos a variação dos linfócitos T. Esse linfócito T, ele pode tanto originar, né, se diferenciar em linfócito T auxiliar, que são os linfócitos TCD4, quanto os linfócitos citotóxicos, tá? T citotóxico ou T CD8, quanto também pode originar ali uma célula chamada natural killer, que ele é um tipo de linfócito. Qual é a diferença delas aqui, gente? Aqui, linfócito T, CD4 e CD8, eles agem na questão da resposta específica, tá? Lembram? Inespecífica, específica, inata e adquirida. Então, eles são resposta adquirida. Enquanto que as células natural killer, elas estão na resposta inata. Então, dependente do reconhecimento do tipo de antígeno, da fraqueza desse antígeno, das condições desse antígeno, a gente tem células natural killer já pronta à disposição para, no caso de haver ali alguma exposição a algum antígeno, nós temos ali as nossas células natural killer, certo? Elas estão ali, elas participam junto da resposta inespecífica. Olha só, nessa imagem aqui, nós temos o linfócito B de azul, linfócito T ali de preto. O linfócito B fala, eu ataco invasores fora da célula. Aqui a gente está falando de resposta celular ou humoral. Humoral. O linfócito B, T, está falando ali, eu ataco células infectadas. Resposta celular. Vai ser 10, gente, na prova. Vai ser 10 não, né? Vale 4.000, né? A prova vai ser 4.000 nossa prova. Hã? Aqui, gente, tá, vamos lá. Isso aqui eu já falei pra vocês, a resposta litoral, a diferença da primária e secundária. Uma coisa diferente aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é a questão das imunoglobulinas, tá? Que é o IgM, IgG, aí tem outros, IgA, IgD. Aqui a gente vai falar sobre o IgM e o IgG. Quando a gente faz um exame, que o médico solicita ali o exame de anticorpos. Então é esse exame que a gente vai fazer, buscar a presença de anticorpos do tipo IgG ou IgM, tá? São os principais. Agora, se for em caso de alergia, aí já vai ser outros, mas quando a gente fala de anticorpos que combatem doenças infecciosas, tá? Que podem ser transmitidas, bactérias, vírus, fungos, enfim, IgM. Saúde. IgM e IgG. A resposta primária, tá? A primária acontece quando o primeiro contato com o antígeno, quando a gente tem esse primeiro contato com o antígeno, como vocês sabem, ela é mais fraca, ela demora mais ali na formação desse anticorpo. E esse anticorpo aqui em questão, quando a gente tem esse primeiro contato, a gente desenvolve da classe IgM, certo? Então, por exemplo, eu tive varicela, vou voltar na varicela. Tive varicela lá com 5 anos de idade. Se eu fizer hoje IgM para varicela, vai dar positivo, certo? Se eu fizer IgG, o que vocês acham? Vai dar positivo ou negativo? Vai dar negativo, tá? Por quê?
Porque aqui já seria na fase secundária. Eu entrei em contato novamente com esse vírus, tá? Recentemente. Eu entrei em contato novamente com ele. Então, é a segunda vez que eu estou entrando em contato com esse vírus. Ou segunda, ou terceira, ou quarta, enfim. Aí, se eu fizer o exame, a contagem de anticorpos, tanto o IgG quanto o IgM vai dar positiva, tá? Por exemplo, vamos utilizar outra patologia, Covid. Vocês repararam que nos testes de Covid que a gente compra em farmácia tem lá IgG, IgM, né? Alguns tem IgA também. Isso aqui representa o quê? Se você teve contato com o anticorpo, o antígeno, seja ele porque você entrou em contato com alguém doente ou você recebeu alguma dose da vacina, tá? Você vai ter positivo no IgM. IgM vai dar positivo. Mas, se você não está doente no momento, o IgG vai dar negativo. Agora, se eu já tive contato antes, já tive Covid antes, ou já fui vacinada antes e estou com Covid novamente, tanto IgM quanto IgG, eles vão positivar, tá? Porque o IgG ele indica uma infecção secundária, recente. Dependendo do dia que eu estou fazendo esse exame, ele pode dar positivo ou negativo. Tem ali uma quantidade de dias, tá? Então, até mais ou menos em torno de 3 a 5 dias, eu já vou começar a produzir esses anticorpos. Mas vamos supor que é a primeira vez que eu nunca tive contato com Covid, não tomei nenhuma dose da vacina, ninguém que eu conheço próximo a mim teve, eu, nunca apresentei sinais e sintomas. Então, quando essa pessoa afortunada, faz afortunada, porém negligente, porque não tomou vacina, faz esse exame, o que vai acontecer? IgM vai dar negativo, porque você não teve contato com o vírus. Entenderam? Quem aqui nunca teve varicela? Catapora? Isso tudo vamos pegar logo? Ou então tomar vacina? Só um conselho, tá? É melhor, quanto mais cedo você ter catapora, melhor. Ou então vai na rede pública, não tem vacina para adultos, tá? Só privado. Então, se a gente fizesse esse exame para varicela, o IgM de vocês ia dar negativo. Tá? Ia dar negativo. Por quê? Eles nunca tiveram, nunca manifestaram. E se eu tivesse tomado a vacina, daria positivo, IgM positivo. Existe até uma questão, uma controvérsia que muita gente fazia teste de Covid, apresentando ali alguns sintomas gripais, ia lá e fazia teste de Covid, né? Só que aí, o teste de Covid, se eu fizer o IgG, o IgM, se eu já tomei a vacina, ele sempre vai dar positivo, sempre. Aqueles que vêm para o UBS, pode ser? É IgG e IgM. Só que assim, um tracinho é o controle, o outro tem alguns que são 3 traços. Um é o controle, aí um para IgG e o outro para IgM. Então a gente vai ver qual que deu positivo, qual que reagiu ou não. Outros não, só vem um para IgM e outro para IgG. Então, se eu nunca tive contato, é para dar negativo, não reagir. Agora, se eu já me vacinei, ele sempre vai dar. IgM sempre vai dar positivo. É um pouquinho confuso isso, é um pouquinho complexo. Sim. Aí no laboratório dá negativo. O que aconteceu? Existem 2 tipos de exames, tá? Desse de Covid. Existe o para a gente detectar o antígeno e existe o para a gente detectar os anticorpos. Se eu estou com poucos dias de sintomas e fizer o de anticorpos, ele vai dar um falso negativo. Pode dar um falso negativo, tá? Porque eu posso ainda estar desenvolvendo os anticorpos, leva a gente de 3 a 5, 7 dias para a gente desenvolver esses anticorpos. Então, se eu senti ontem febre, hoje coriza, e eu faço o IgG e IgM,
Muito provavelmente que o IgG, ele não vai reagir, vai dar negativo. Se eu já tive outra vez, ou se eu já me vacinei, o IgM dá. Mas isso não quer dizer que você está com Covid agora. Entenderam? Agora, se eu fizer o teste de antígeno, é diferente, porque ele não vai procurar por anticorpos, ele vai procurar pelo próprio vírus. Aí sim, então com 2 dias de sintomas, a gente já pode fazer o exame, que aí vai dar positivo. Certo? Então a gente tem que saber o tempo. Se eu estou com algum tipo de sintomas e aí eu percebo que quero fazer exame laboratorial, fazer IgG e IgM, desconfio que seja dengue. Tá, mas aí tu tá com 2 dias de sintomas, 2 dias de dor no corpo, dando febre, dor de cabeça, enxaqueca, dor nos olhos, toda sintomatologia de dengue. Com 2 dias tu vai fazer IgG/IgM, vai dar, não vai reagir, tá? Então a gente tem que esperar o prazo, que é confuso, que geralmente o prazo, 3, 5 ou 7 dias, a gente já tá quase se curando da dengue, né? Dependendo da dengue. Então geralmente a pessoa não faz esse tipo de exame. Alguém ia perguntar alguma coisa e eu não deixei a pessoa falar. Quem foi? Não? Ok. Eu tenho um macete, gente, para lembrar isso aqui. Ó, ver se vocês vão acompanhar. IgM. IgM. IgG. A gente pega o IgG, ó, G e o M, tá? No IgM, eu penso assim, no momento. Só que não é no momento. Meu cérebro é confuso, é atípico. IgM não é no momento, ou seja, foi uma exposição prévia, anterior. IgG é agora. Ignorem o A, é agora. É agora. Então eu posso estar apresentando essa patologia agora, tá? E aí o IgG, ele vai reagir. Entenderam? Tenho certeza que não. Mas aqui dá, ó, primeira, a infecção primária, contato primária, foi lá atrás. Entenderam? Então, se foi lá atrás, não foi agora, não foi no momento. IgM no passado. IgM no passado, IgG no presente. Exatamente. Que perfeito. É melhor. Vou aderir. IgM de memória, é verdade. E o GG de agora. Gostei. A lesão tecidual, gente, quando nós temos contato ali com diversos tipos de antígenos, a gente vai acabar tendo lesão tecidual, tá? Então, por exemplo, uma infecção por si só, um ponto de penetração por si só, ou um prego, por exemplo, infectado, né, um prego enferrujado, a gente vai ter uma lesão tecidual, certo? Essa lesão ela pode evoluir. E aqueles sintomas ali de inflamação que a gente observa na lesão, elas são decorrentes da ação do nosso sistema imunológico, tá? São os sinais flogísticos, né, da inflamação, é o calor, é o rubor, é a perda da função, é a dor, certo? Aqui só, passando rapidinho, que a gente vai falar ali ainda sobre outro assunto. Essas duas imagens aqui, gente, essa imagem que é a última do slide, ela está só mostrando aqui de forma bem simples a gente compreender a resposta humoral e ali a resposta citotóxica. Então, só para a gente fixar isso aqui, ó, ali o micro-organismo está extracelular. Se ele é extracelular, a gente vai desenvolver resposta humoral. Se ele está dentro da célula parasitando, a gente vai desenvolver uma resposta celular, certo?